Este módulo é sobre o acesso por tarefas em sistemas de tempo real a recursos partilhados em modo exclusivo. Nesta circunstância, nós temos um conjunto de tarefas que executam de forma concorrente sobre o mesmo processador e, por vezes, essas tarefas têm que aceder a recursos comuns, como sendo, por exemplo, zonas de memória que são partilhadas, portas de comunicação que são partilhadas, quando uma está a utilizar esse recurso, as restantes não o podem utilizar. Nesta circunstância, o próprio sistema operativo tem que estar preparado para ter mais um estado em que as tarefas têm que ser colocadas no caso de elas estarem a necessitar de estarem em execução e estarem a necessitar de um recurso que nesse momento está ocupado, porque entretanto houve uma tarefa anterior que iniciou a sua execução e o tinha utilizado e mantém o recurso ocupado. Dessa forma, quando uma tarefa está a executar e necessita de um recurso que está ocupado, ela tem que ser retirada de execução para um novo estado, que vamos chamar o estado de bloqueio, e que, quando o recurso é libertado, finalmente é reposta como uma tarefa pronta, na fila das tarefas prontas, que quando o algoritmo de escalamento decidir, faz o despacho e a tarefa volta novamente à execução. Quando nós temos situações de tarefas que estão em execução e que podem ficar bloqueadas, temos um fenómeno chamado de inversão de prioridades. O fenómeno de inversão de prioridades é um fenómeno que está inalienavelmente associado à utilização de recursos partilhados, porque corresponde à situação onde a tarefa que está em execução, se está em execução, é a tarefa que tem mais alta prioridade, se não pode executar porque é um recurso que está ocupado e que ela necessita, ela vai ser suspensa e, ao ser suspensa no estado de bloqueio, vamos ter uma situação em que a tarefa de mais alta prioridade não vai estar a executar, vai estar suspensa, e vai ser posta em execução uma tarefa de mais baixa prioridade. E é isto que nós chamamos uma inversão de prioridades, ou seja, durante um período de tempo vamos ter uma tarefa de mais alta prioridade à espera de uma tarefa de mais baixa prioridade, ou que essa tarefa liberte ou termine a execução do recurso que está a ser necessário e que o liberte para que a tarefa de mais alta prioridade possa terminar a sua execução. Neste gráfico nós vemos aqui uma situação onde estas tarefas 1 e 3 partilham um determinado recurso. A tarefa de mais baixa prioridade, a tarefa 3, inicia a sua execução, adquire o acesso ao recurso porque ele está livre neste momento. Neste instante, enquanto ela mantém o recurso ocupado, a tarefa de mais alta prioridade é ativada, interrompe, faz preensão, inicia a sua execução. Neste momento ela necessita do recurso, o recurso está ocupado e não pode continuar. E por isso é suspensa. E quando é suspensa, o controle de execução passa para a tarefa de mais baixa prioridade, que segue a sua execução com a utilização do recurso. Neste instante ela é interrompida por uma tarefa de prioridade intermédia e, entretanto, quando termina, continua a utilização do recurso até que o liberta. Neste instante, quando liberta, finalmente a tarefa de mais alta prioridade pode iniciar a sua execução utilizando esse recurso e então termina, e quando termina a tarefa de mais baixa prioridade pode também terminar. Durante esta zona de tempo, por isso este intervalo de tempo, temos uma situação onde uma tarefa de mais alta prioridade está à espera de tarefas de mais baixa prioridade e chamamos a isto uma inversão de prioridades. A inversão de prioridades, como disse, é um fator que nós não conseguimos evitar, mas é um fator normalmente indesejável, porque as tarefas de mais alta prioridade são também aquelas que nós queremos executar mais rapidamente. E por isso, quando nós estamos a fazer as tarefas de mais alta prioridade, esperar mais, isso corresponde a uma situação tipicamente indesejável. Aquilo que nós queremos é não eliminar as inversões de prioridade, porque elas são, como disse antes, inevitáveis, mas queremos limitar e quantificar o seu impacto. E, essencialmente, ver qual é que é o impacto que esses atrasos correspondentes a inversões de prioridade têm na escalonabilidade do sistema, por isso na análise da capacidade do processador em executar as tarefas dentro dos seus prazos. Existem várias formas de nós controlarmos o acesso a recursos partilhados, tipicamente nós chamamos a esses métodos primitivos de sincronização e podemos agrupá-los basicamente em 4 categorias, das quais as 2 últimas são muito próximas e por isso eventualmente podíamos fazer 3 categorias, as 2 primeiras e a terceira. A primeira categoria chama-se inibição de interrupções, é uma categoria que é talvez a de mais fácil implementação, mas que tem muitos efeitos perniciosos.
Por isso, por um lado, como é que esta categoria, ou como é que este método funciona? Uma tarefa, quando quer aceder a um recurso partilhado, inibe as interrupções do processador. Ao inibir as interrupções do processador, inibe a possibilidade de ativar tarefas de mais alta prioridade. O que quer dizer que mais nenhuma outra atividade no sistema pode ser executada enquanto as interrupções estiverem inativas. É muito fácil de implementar, mas tem um impacto muito grande. Por exemplo, nós vemos aqui neste pequeno exemplo, quando a tarefa da O2 inicia o acesso a este recurso partilhado e inibe as interrupções, não só atrasa todas as tarefas do sistema, mesmo as que não usam esse recurso, como também atrasa atividades muito importantes e normalmente muito urgentes, como sendo o atendimento de outras rotinas de atendimento a interrupções. E por isso este método só deve ser usado com acessos a recursos partilhados muito curtos, como por exemplo o acesso a variáveis globais que são partilhadas por várias tarefas. Um outro método muito parecido, mas que já tem menos efeitos secundários do que o método anterior, chama-se a inibição de preensão. Este método é semelhante no sentido em que uma tarefa, quando começa, por exemplo, neste caso, a executar e inicia o acesso a um recurso partilhado, inibe a preensão, o que quer dizer que não permite que outras tarefas de mais alta prioridade a interrompam. Dessa forma, vai causar um atraso a todas as tarefas de mais alta prioridade, quer utilizem, quer não utilizem esse recurso, e nesse aspecto também é um método relativamente pernicioso. Mas, por outro lado, já não é tão mau como o anterior, porque pelo menos as rotinas de atendimento à interrupção não sofrem atraso e podem continuar a interromper o acesso ao recurso partilhado. E isto corresponde normalmente a execuções muito urgentes, por isso de atividades muito urgentes que o sistema tem de responder, e por isso este método é, digamos assim, menos mau, menos pesado do que o método de inibição de interrupções. Contudo, continua a afetar transversalmente todas as atividades e todas as tarefas de mais alta prioridade, quer utilizem, quer não utilizem este recurso partilhado. Por outro lado, a utilização do que nós chamamos locks em inglês, ou semáforos, que será a outra alternativa, é, digamos assim, uma técnica que nos permite, de alguma forma, apenas penalizar as tarefas que estão envolvidas na partilha de recursos e não as restantes. Dessa forma, existe aquilo que nós normalmente chamamos um semáforo ou uma entidade, que em inglês por vezes também se chama lock, também existe a expressão mutex, que no fundo correspondem a determinados mecanismos que permitem saber se um recurso está ocupado ou não está. Por isso, quando uma tarefa pretende iniciar a utilização de um recurso partilhado, tem que saber se esse recurso está livre ou se está ocupado, utilizando esse tal semáforo ou lock. Por isso, aqui temos um método normal de utilização de semáforos comuns, em que, neste caso, a tarefa TAU3 adquire o acesso a este recurso através de um semáforo que estava livre porque o recurso estava livre. Neste momento, a tarefa TAU1 interrompe, começa a sua execução. Neste momento em que a tarefa de mais alta prioridade pretende aceder ao recurso, como ele está ocupado, não pode executar e então o controle passa para a tarefa de mais baixa prioridade. E assim continua até o momento em que o semáforo é libertado por esta tarefa de mais baixa prioridade e então ele é adquirido, ou seja, o acesso é dado à tarefa de mais alta prioridade que faz o fecho do semáforo e que depois volta a libertar no final da sua utilização. Entretanto, aquilo que nós vemos neste método é que as tarefas de prioridade intermédia vão causar um alongamento da zona de inversão de prioridade. E esse alongamento é indesejado porque isto corresponde a uma tarefa de mais alta prioridade cujo atraso nós queríamos limitar. Para isso existe uma técnica chamada herança de prioridades, que é uma técnica relativamente simples e que permite eliminar os efeitos dos atrasos adicionais causados por tarefas de prioridade intermédia. E é isso que nós vemos nesta situação aqui representada, onde a tarefa, no momento em que a tarefa de mais alta prioridade pretende aceder a um recurso que está bloqueado, ela transfere a sua prioridade para a tarefa bloqueante. E por isso a tarefa de mais baixa prioridade, a partir do momento que ela começa a bloquear uma outra tarefa, ela adquire a prioridade dessa tarefa e, como tal, durante este intervalo de tempo, ela executa com a prioridade da tarefa mais prioritária.
Quer dizer que quando uma tarefa de prioridade intermédia é ativada neste intervalo de tempo, ela vai ser bloqueada, vai ser atrasada e não vai interromper esta zona crítica que está a ser utilizada por esta tarefa 3. Quando esta tarefa finalmente liberta o recurso, nesta altura, a tarefa mais prioritária é esta, já está, digamos assim, capacitada de execução, porque o recurso que necessita já está livre, e então ela finalmente executa a tarefa intermédia e finalmente termina a execução a tarefa de mais baixa prioridade. Este método é um método relativamente simples, mas que nos permite reduzir os tempos de bloqueio e, por isso, de inversão de prioridades das tarefas de mais alta prioridade, mas vai impor agora alguns atrasos nas tarefas de prioridade intermédia. Por isso, faz uma troca entre diminuir os atrasos das tarefas de mais alta prioridade, aumentando atrasos de tarefas de prioridade intermédia que nem sequer utilizam o recurso. É, digamos assim, que um preço que se tem que pagar. Chamamos a este atraso um bloqueio indireto, porque estas tarefas não utilizam o recurso em causa, mas vão sofrer na mesma um atraso por causa do efeito da herança de prioridades. Um dos aspectos muito importantes deste método é que ele só permite que uma tarefa seja bloqueada uma única vez por cada uma das tarefas de menor prioridade, e também só pode ser bloqueado uma única vez em cada recurso que ele utiliza. Se fizer múltiplas utilizações, só pode ser bloqueado uma vez em cada um desses métodos. Entretanto, quando nós conhecemos o padrão de utilização dos vários semáforos que temos no sistema pelas várias tarefas, por exemplo, aqui neste caso, a tarefa 1 utiliza o semáforo 1 durante uma unidade de tempo, o semáforo 2 durante 2 unidades de tempo e não utiliza o semáforo 3. A tarefa 2 apenas utiliza os semáforos 2 e 3 por 9 e 13 unidades de tempo e assim respectivamente. Por este método, utilizando as regras que nós vimos no slide anterior, nós podemos calcular qual é que é o máximo tempo de bloqueio. E, sabendo o máximo tempo de bloqueio, nós podemos inserir este atraso suplementar nas análises de escalonabilidade de prioridades fixas, em particular para rate monotónico ou baseado em tempo de resposta de pior caso, e dessa forma nós vemos qual é que é o impacto que este bloqueio adicional tem e verificar se as deadlines, mesmo com este atraso adicional, são ou não cumpridas. Por isso, esta é a situação em que nós temos o teste de taxa de utilização. Este teste é relativamente pessimista, porque tem uma zona de interminação bastante grande. Este teste corresponde de facto a N testes, por isso um teste ele é feito uma vez para cada uma das tarefas, é bastante mais eficiente que aquele, mas ainda continua a ser um teste apenas suficiente, com alguma zona de interminação, e este é um teste mais exato, baseado em tempo de resposta, onde nós incluímos o atraso adicional diretamente no tempo de resposta da própria tarefa. Entretanto, aqui vemos uma situação com este método onde vemos algumas das suas limitações. Este método de herança de prioridades pode sofrer, de facto, de bloqueios em cadeia quando uma tarefa utiliza múltiplos recursos sequencialmente. Neste caso em particular, ele pode ser, por exemplo, uma tarefa de mais baixa prioridade que adquire um semáforo, outra tarefa de prioridade intermédia que adquire outro semáforo e depois a tarefa de prioridade mais alta que necessita desses dois semáforos e é bloqueada uma vez em cada um desses semáforos, conforme nós vemos nesta circunstância. Por isso tem bloqueio em cadeia e, para além do mais, tem ainda uma propriedade que é relativamente indesejável, que é o facto de não evitar situações de deadlock que estão ilustradas naquela outra figura do lado direito, em que neste caso nós vemos que uma tarefa adquire um semáforo e enquanto adquire esse semáforo, depois adquire outro. E, entretanto, existe uma outra tarefa que faz uma utilização dos mesmos dois semáforos, mas por ordem inversa. E chegam a uma circunstância em que nenhuma delas pode executar porque estão as duas à espera uma da outra. Por isso, a tarefa 1 estaria à espera que a tarefa 2 libertasse um semáforo, enquanto a 2 estaria à espera que a 1 libertasse outro semáforo e nenhuma pode executar. Para resolver estes problemas foram criados outros métodos mais complicados, nomeadamente o método de teto de prioridades. E este método de teto de prioridades aquilo que faz é garantir que uma tarefa, quando começa a executar, quando ela é bloqueada a primeira vez, garante que só continua a executar desse ponto em diante quando todos os semáforos que vai necessitar até ao fim estão livres. E dessa forma, aquilo que acontece é que não pode haver deadlocks, é um método livre de deadlocks,
e é um método em que cada tarefa só pode ser bloqueada uma única vez em todos os semáforos e por todas as tarefas. Dessa forma é bastante mais eficaz. Tem, no entanto, um bloqueio adicional que corresponde a este bloqueio de teto, que está ilustrado nesta figura, em que uma tarefa de mais alta prioridade tenta aceder a este primeiro semáforo e este semáforo está livre e, por isso, poderia naturalmente utilizar este recurso, mas não o vai utilizar porque não cumpre uma propriedade adicional que é chamada a propriedade de teto do sistema, porque quando a tarefa tenta aceder a um recurso, tem não só que o recurso estar livre, mas como tem que ter uma prioridade superior ao teto dos semáforos que neste momento estão ocupados. E o teto dos semáforos corresponde à prioridade da tarefa com mais alta prioridade que o utiliza. Neste caso, por exemplo, esta tarefa utiliza também aquele semáforo, o que quer dizer que este semáforo tem um teto correspondente àquela prioridade. E neste momento este semáforo está ocupado, por isso, neste momento, quando esta tarefa tenta aceder a este semáforo, embora este esteja livre, mais adiante ela necessitaria daquele e, por isso, a sua prioridade não é mais alta que o teto daquele semáforo e ela vai ter que esperar até que este recurso esteja livre. Só quando este for libertado é que ela pode executar e, a partir deste momento até ao fim, é garantido que a sua execução é ininterrupta, por isso é feita até ao final sem sofrer mais nenhum bloqueio. Isto é bastante aliciante, torna o método livre de bloqueios e não só livre de deadlocks, mas não só livre de deadlocks, como sofrendo menos bloqueios. Nesta circunstância, se nós verificássemos a mesma situação anterior, com o mesmo padrão de utilização de semáforos, nós vemos que os tempos de bloqueios das tarefas são bastante menores. A taxa, digamos assim, que o impacto nos testes de escalabilidade é calculado exatamente da mesma forma como vimos anteriormente, apenas o valor do bloqueio é que muda. Existe ainda, ou voltando ainda sobre este teste, um conjunto de propriedades que são boas e não tão boas. Também existe uma versão que pode ser aplicada em EDF para prioridades dinâmicas, mas existe depois um outro método mais interessante, que é o chamado método de pilha de recursos, que dá propriedades semelhantes ao método de teto de prioridades, mas é um método mais fácil de implementar e tem ainda algumas propriedades adicionais mais interessantes. Neste caso, em vez de permitir que a tarefa mais prioritária inicie a execução e apenas no primeiro semáforo verifique se pode continuar ou não até ao fim sem sofrer mais bloqueios, o teste é feito logo no início. Isso quer dizer que uma tarefa só pode iniciar a sua execução quando garantidamente todos os semáforos que necessita até ao final estão livres. Isso faz com que não exista nenhuma interrupção durante a sua execução devido a bloqueio. O bloqueio todo que existe está concentrado no início. E isso tem, de facto, um conjunto de consequências relativamente importantes com propriedades adicionais que são bastante favoráveis. Este método, além do mais, pode ser utilizado de forma indistinta com prioridades fixas ou com prioridades dinâmicas em EDF por isso, quando nós utilizamos o método em prioridades dinâmicas, em prioridades fixas e em particular com ritmo monotónico, é exatamente feita a mesma alteração dos testes conforme nós vimos anteriormente, mais uma vez só o método de calcular o tempo de bloqueio é que muda. No caso dos testes de escalabilidade para EDF, apresentamos aqui a alteração no caso das taxas de utilização, em que é também semelhante ao que a alteração que teve que ser feita no caso dos testes de rate monotónico com prioridades fixas. Se nós formos avaliar o tempo de bloqueio, ele é exatamente igual ao tempo de teto de prioridades. Estas são algumas propriedades do sistema, claro, com mais propriedades positivas e menos negativas por comparação com o teto de prioridades e que, no fundo, nos resolve dois aspectos essenciais, que é, por um lado, garantir um acesso livre de deadlocks e, por outro lado, bloquear bloqueios em cadeia e garantir que todos os bloqueios são concentrados logo no início e a tarefa, quando executa e inicia a sua execução, é garantido que não sofre o bloqueio até ao final.